compartilhar os slides aqui. Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver os slides aí? Sim. Tá, obrigado, beleza. Bom, então é isso aí. Conforme o pessoal vai terminando de entrar aí, o assunto eu vou explicar sobre o que a gente vai falar um pouco, né? Vai ser sobre o Talibã, né, que assumiu o poder no Afeganistão. Acho que está todo mundo ouvindo alguma coisa sobre isso daí na mídia. Vou falar um pouco sobre aquele pedido do processo de impeachment no Senado, dos ministros do STF, e um pouco sobre aquela história das terceiras doses das vacinas. Então, mas aí também essa parte é mais para o final da aula. Aí, caso alguém tenha alguma dúvida, pode falar pelo microfone ou pelo chat aí, que é tranquilo. Bom, vou começar aqui falando sobre o Talibã, né? Na última semana teve muitos conflitos no Afeganistão e desde maio desse ano o governo dos Estados Unidos falou que ia retirar as tropas do país, né? As tropas que ainda estavam lá. E aí, com essa movimentação da saída do exército dos Estados Unidos, o grupo do extremista, né, do Talibã, iniciou um monte de ataque nas províncias ali ao redor do país e começou a capturar o território, né, reconquistar o território afegão. E aí, esse acordo de retirada das tropas americanas ele tinha sido feito na época do governo do Barack Obama, só que o Obama não retirou as tropas. O Donald Trump também falou que ia retirar, chegou a fazer algum acordo com o Talibã, mas não tirou o exército americano da região. E o Joe Biden entrou agora em menos de 6 meses e resolveu tirar todo o exército americano da região, né? E o que aconteceu foi que ele deixou o exército americano, estava lá, estava ensinando o exército do Afeganistão, né, e os policiais do Afeganistão o que eles deveriam fazer, e aí ele retirou o exército americano e deixou as armas lá para o pessoal do Afeganistão, né, do exército do Afeganistão, para eles se defenderem. Só que não resolveu muito, e em poucos dias, desde que o exército americano saiu da região, o Talibã já chegou na capital, o presidente do país já fugiu e agora eles dominaram praticamente tudo lá, né? Tem milhares de pessoas fugindo do Afeganistão porque aparentemente o exército do Afeganistão não estava tão bem treinado assim quanto os Estados Unidos imaginavam. E aí, sem a ajuda dos Estados Unidos, eles não conseguiram segurar esse grupo terrorista e agora está gerando todo esse problema ali na região, né? Aí eu vou explicar um pouco de quem é o Talibã, né, como surgiu esse grupo e até chegar nos dias atuais, né? O Talibã é um grupo fundamentalista, né, radicalista islâmico que atua ali na região do Afeganistão desde a década de 90. Ele tem uma visão bem extremista da religião islâmica, acredita que o Islã deveria dominar todo mundo, fica falando aquelas frases como morte à América e coisas desse tipo. E aí eles também têm uma agremiação política, né? Que eles atuam como se fosse realmente um governo ali, que tem o exército e tem a parte também política. A origem do Talibã ela aconteceu na época da Guerra Afegã e Soviética, ali na época da Guerra Fria, na década de 70, ali, começo da década de 80, e foi até 89, quase década de 90, né? A União Soviética e o governo do Afeganistão, os dois tinham a mesma orientação marxista, né? Era o pessoal ligado ali ao socialismo na época da Guerra Fria, e aí eles tinham chegado no poder através de um golpe em 78, e eles começaram a enfrentar umas milícias ligadas ao Paquistão e à Arábia Saudita. Essas milícias que eles estavam enfrentando na época ali, elas foram financiadas pelos Estados Unidos justamente por conta desse período da Guerra Fria, né? Que eles não queriam que a União Soviética dominasse nem o Oriente Médio, nem nenhuma região do mundo. Então, ficavam os dois países ali financiando cada um seu grupinho ali favorito para ver se conseguia tomar o poder, né? E aí os Estados Unidos financiou essas milícias, deu treinamento militar para elas, e aí entre essas tropas que receberam esse treinamento americano, dinheiro e armas também, né? Tava nomes como Mohamed Omar, Akhtar Mansur e o Hitallah Huzada, não sei falar o nome dele.
Mas o fato é que esses 3 caras, eles são os fundadores do Talibã, que é esse grupo que está dominando o Afeganistão agora, né? Então, meio que os Estados Unidos ali deu dinheiro e criou o próprio inimigo, como aconteceu com a Al-Qaeda do Bin Laden, né? E aí, o Talibã ele já tinha tomado o poder do Afeganistão ali em 96, depois que os Estados Unidos financiou, né, eles ficaram muito fortes, tomaram o poder e meio que ignoraram os Estados Unidos, né, porque eles não compactuam com nada com os Estados Unidos, né, só usaram o dinheiro mesmo que eles deram, e aí tomaram o poder em 96 e governaram o Afeganistão até 2001. Só que durante o governo do Talibã, eles fizeram algumas parcerias com outras organizações terroristas, como a Al-Qaeda, que era do Bin Laden, né? Teve uma grande integração entre eles, principalmente nas forças de segurança. E aí, em 2001, o governo caiu porque aconteceu aquele atentado das Torres Gêmeas, né? Que todo mundo sabe, o do 11 de setembro, e o presidente Bush dos Estados Unidos fez aquele acordo em que ele declarou guerra ao terror, né? E aí ele enviou tropas para várias regiões do Oriente Médio, né, para retirar essas ditaduras do poder e tentar ver se conseguia fazer alguma democracia ali, enfim, melhorar a região de algum modo. E aí, em 2 meses mais ou menos de guerra, ele conseguiu tirar o Talibã da região ali, do Afeganistão, e o Talibã começou a realmente usar aquelas táticas terroristas que a gente conhece, né, como homens-bombas, gente explodindo na Europa, nos Estados Unidos, e ele é muito conhecido por usar essa violência extrema, né? Algumas das ações dele está a execução de opositores, né, coerção, ameaça. Uma menina que ficou bem famosa, que é uma ativista paquistanesa que chama Malala, né, que eu acho que provavelmente todo mundo conhece aí também, ela ficou conhecida pela resistência dela às políticas do Talibã, né, que proíbe as mulheres de estudar na região, proíbe a mulher de fazer várias coisas. Eu vou citar um pouco ali mais para frente. E aí, em 2012, ela foi atacada por um atirador do Talibã, né, do grupo terrorista, como meio que se fosse uma retaliação do ativismo dela. E, se eu não me engano, uma das balas chegou até a pegar na cabeça dela, assim. Foi bem grave e a história dela ficou muito famosa, né? E ela acabou ganhando até um prêmio Nobel da Paz, né? Ela passou 10 dias internada em coma no Reino Unido e acabou sobrevivendo. Acho que essa moça aqui, acho que todo mundo conhece. Ela geralmente faz alguns discursos na ONU, alguma coisa assim, e ela chegou a ganhar o Nobel da Paz justamente por bater de frente com esse grupo terrorista que agora está dominando o Afeganistão de novo, né? E aí os Estados Unidos tirou, como eu estava falando, o Talibã lá em 2001, depois do governo Bush. E aí, desde 2001 para cá, né, 2021, passou 2 décadas, né, 20 anos, as tropas dos Estados Unidos continuaram ali na região e também fizeram incursões, né, e operações em outros países próximos ali, como o Iraque, o Irã, a Síria, o Iêmen, já falei de alguns deles, né? E tem até um pouco de militar dos Estados Unidos na faixa de Gaza ali também, no conflito entre Israel e Palestina. Fato é que os Estados Unidos gastou mais de 1,5 trilhão de dólares nessas guerras, né? E mais de 1 trilhão só nessa guerra do Afeganistão. E os Estados Unidos nunca conseguiu remover totalmente a influência do Talibã ali no país, né? Mesmo ficando 20 anos ali, o grupo não sumiu, né? E aí, até 2014, as tropas americanas elas estavam envolvidas só em combate, né? Combater esses terroristas. E em outubro daquele ano, o Obama resolveu mudar e o papel do exército americano começou a ser meio de treinamento ali e apoio logístico às forças armadas do Afeganistão, né? O exército do Afeganistão. Então, os Estados Unidos começou a dar treinamento para o pessoal do Afeganistão para ver se um dia eles conseguiam retirar as tropas de lá e deixar o exército do Afeganistão se virar ali contra o Talibã, né? E aí o Obama firmou esse acordo que ia retirar os Estados Unidos em algum ano, né? Quando o exército do Afeganistão tivesse mais forte e conseguisse se defender do Talibã. Só que o Talibã também, vendo que isso ia acontecer, começou a se reorganizar, né?
não apenas para reagir ao combate contra as tropas americanas, como também voltar a ser meio que um partido político ali, né? Com milícias, com coisas desse tipo, para meio que se reerguer e ter influência entre a população também. E aí eles reestruturaram essas milícias, passou a atuar no interior do Afeganistão, começou a dominar principalmente algumas cidadezinhas em volta ali da capital. E aí eles sempre falavam que a ocupação dos Estados Unidos, né, o governo de transição, impedia que o nível de vida da população melhorasse. Enfim, um discurso político misturado com militarismo terrorista, né? E aí eles renovaram esse contingente, aproveitou as negociações das retiradas das tropas e aí para retomar de forma significativa as províncias do Afeganistão, né, as cidades, os estados. E aí, apesar das transições entre os governos, né, do Donald Trump e do Joe Biden ter tido alguns atrasos nessa relação, do planejamento inicial, então, e aí, em maio de 2021, né, o Joe Biden decidiu tirar de uma vez por todas as tropas dos Estados Unidos da região. Então, um acordo que foi idealizado ali na época do Obama, o Obama terminou o governo, não tirou as tropas, o Donald Trump chegou, falou que ia tirar, também não tirou, e aí o Joe Biden entrou e em menos de 6 meses resolveu tirar todo o exército dos Estados Unidos da região. E aí, em maio, começou essa retirada, e eles começaram a deixar as armas para o exército do Afeganistão, né, tanques de guerra, e aí falaram como se fosse assim, agora a gente já treinou todo mundo aí, vou deixar o armamento aqui, e quando vir o Talibã, né, que todo mundo sabia que ia voltar, aí vocês vão conseguir se defender, né? A ideia era mais ou menos essa. E aí, no começo de agosto, tinha cerca de 650 soldados dos Estados Unidos ali no Afeganistão, e enquanto isso, enquanto os Estados Unidos estavam retirando o restante dessas tropas, né, o Talibã começou a capturar mais e mais regiões, né, tanto que tem um vídeo, se eu não me engano, acho que é do Estadão, que vai mostrando essa evolução, né, das tomadas de cidade, foi muito rápido. O exército do afegão, né, do Afeganistão, permaneceu apenas com 2 pelotões ali na capital, então foi uma ação muito mal treinada, não teve praticamente resistência nenhuma, apesar dos caras terem sido treinados 20 anos, né, e ter ficado com arma lá e tal, eles não conseguiram resistir ao Talibã, e aí aumentou a agressividade das ações e ele chegou a Cabul, que é a capital, né, nesse último domingo. O presidente do país, né, do Afeganistão, ele fugiu do país em algumas horas, né, antes das tropas do Talibã chegarem na capital, porque sabia que se chegasse, provavelmente eles iam matar ele, né? E agora o país está praticamente todo tomado pelo Talibã, que é esse grupo extremista, e tá fugindo milhares de pessoas lá. Coloquei algumas fotos aqui dos aviões, né? O pessoal se pendurando até do lado de fora do avião, porque a política que vai voltar, o modo que vai voltar a ser lá não é interessante para a população, né? E aí, na incursão, as tropas do Talibã capturaram algumas prisões em Cabul, que é a capital, e nas cidades vizinhas, e liberaram milhares de prisioneiros também, né? Então, além do presidente ter fugido, de esse grupo terrorista ter voltado, ainda soltou um monte de gente que estava presa. E aí, entre os que foram soltos, né, tá membro do Daesh, da Al-Qaeda. Então, é gente muito perigosa também que acabou saindo da cadeia, né? E o Joe Biden, ele estava sendo extremamente criticado pelos americanos e pela mídia também pela postura fraca diante desses inimigos, né? Principalmente hoje, porque a agenda dele estava meio que de folga. Então, tipo, o pessoal lá no Afeganistão morrendo, caindo do avião, e o presidente de folga, né? Ele até cancelou a folga, deu uma entrevista falando que ia enviar ajuda para retirar todos os americanos de lá, retirar também gente do Afeganistão que quisesse fugir do país, né? Muitos já estão fugindo ali, indo em direção à Europa. Provavelmente agora eles vão virar refugiados, né? E aí o que os Estados Unidos vai fazer ainda não se sabe, né? Mas, como eu acabei de falar, muita gente está fugindo do país para fugir desse regime do Talibã, né? Em especial as mulheres.
porque lá tem várias práticas, e eu coloquei algumas delas aqui. Por exemplo, elas são às vezes enterradas vivas e apedrejadas por um grupo, né, em frente a um estádio. São forçados a abandonar a família, casar com esse pessoal terrorista. Às vezes são estuprados, enfim. E os homens das famílias delas são mortos, né, decapitados. Então, o que vai acontecer lá da agora para frente não é nada legal, né? O pessoal está tentando fugir o mais rápido possível, né? Que for para um país vizinho. E aí o que vai acontecer, e que pode cair provavelmente nos vestibulares, é que esses pessoas que estão fugindo vão ser refugiados, né? Então eles vão ter que ser aceitos pelos países, porque se eles não forem aceitos e voltarem para o país de origem, eles correm risco de vida, né? Então não é uma situação de imigrante ou alguma coisa do tipo, eles vão ser realmente refugiados. E aí aqui tem alguns relatos que eu tirei de um jornal, se não me engano foi da CNN, uma mulher falando que ela estava trabalhando no banco, e aí ela citou que é realmente estranho não poder trabalhar, mas agora vai ser assim, né? E é uma mulher de 43 anos, e a outra falando que aprendeu inglês sozinha, aprendeu a operar um computador, mas agora vai ter que procurar um lugar onde ela possa trabalhar que só tenha mulheres ali por perto, né? E, enfim, após o início dessas fugas do país, o povo do Afeganistão que se tornou refugiado começou a lotar os aeroportos aqui, ó, tanto que está na imagem aqui, todo mundo tentando fugir de carro, de avião, porque sabe que provavelmente se ficar lá, ou vai ter que ser forçado a trabalhar para o novo regime, né? Ou vai acabar morrendo mesmo, né? Trabalho escravo, coisas do tipo. Ou vai ter que ser aliciado, né? E fazer parte do exército deles, né? E aí essas imagens também estão circulando bastante, que duas pessoas caíram do avião dos Estados Unidos, né? Esse avião foi enviado para retirar alguns americanos ali que ainda estavam na embaixada do Talibã. E aí as pessoas estavam tão desesperadas que elas seguraram do lado de fora do avião, achando que ia dar para ir embora, né, para conseguir fugir, só que quando o avião decolou, o pessoal acabou caindo aqui, né? Essa é a situação dos aeroportos lá, e provavelmente também é alguma coisa que a gente vai ter que ver aí nas próximas semanas, né? Eu coloquei dois links aqui da CNN e da revista Exame, que é interessante, assim, caso alguém queira ver. E é isso, aí depois eu vou falar das notícias da semana. Caso alguém tenha alguma dúvida aí, ou chegou depois, quiser que volte em algum ponto, pode ficar à vontade aí. Tá tudo certo. Tranquilo? Uhum. Tá, então aí eu vou falar aqui de duas notícias que eu separei aqui, mas vai ser bem rápido aqui. Nessa semana, né, o presidente disse que vai levar um pedido de impeachment de dois ministros do STF, né, para o Senado analisar. E aqui está a fala dele, né? Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. Já muitos ministros, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do STF, né, extrapolam com atos os limites constitucionais. Então, essa fala aí aconteceu depois da prisão daquele ex-deputado Roberto Jefferson, que foi parte e delator também do Mensalão, né? Que foi uma figura famosa aí. E depois que o presidente falou isso, muita gente ficou contra, né? Muitos governadores também saíram em defesa do STF e provavelmente esse pedido de impeachment não vai passar no Senado, né? Então vai ser meio que como aquela história do voto impresso ali. Vai tentar, mas não vai acabar virando nada. Então, essa é uma notícia aí também que a gente vai ter que ficar analisando, mas provavelmente não vai dar em nada, não. O que pode acontecer é que talvez o Supremo queira dar alguma resposta ali, enfim, aumentar um pouco da tensão ali em Brasília, mas pedido de impeachment acho bem difícil de ser analisado. E a outra notícia aqui que eu separei é que alguns países, né, começaram a estudar e aplicar também a terceira dose das vacinas, porque houve ali alguma perda de eficácia, algumas pessoas não estavam sendo
totalmente atendidos, e principalmente por causa da variante Delta, né? Então, Israel já começou a aplicar a terceira dose em pessoas acima de 50 anos, os Estados Unidos começou a aplicar em quem tem problema imunológico, né, imunossuficiência, e também já está estudando a necessidade de uma terceira dose ali para as outras pessoas, né? E no Brasil, o Ministério da Saúde diz que vai começar um estudo sobre a necessidade de talvez uma terceira dose da Coronavac, né? Então, provavelmente também isso vai ser alguma coisa que pode mudar nos próximos dias, né? Alguma coisa em relação à campanha de vacinação, provavelmente ter que comprar mais doses de vacina, né? Fazer mais doses de vacina, se ficar realmente comprovado que é necessário mais uma dose, né? Se está realmente perdendo a eficácia ou não, ou se vai ser só para algum grupo específico, né? Só para idoso ou só para quem tem algum problema imunológico. Então, caso isso mude aí também nas próximas semanas, aí eu trago para todo mundo dar uma olhada aí. Bom, era isso, não quis pôr muita coisa, porque o principal assunto era a parte do Talibã mesmo, né? E geralmente essas coisas do Oriente Médio são sempre meio confusas, né? Então não é muito bom também ficar colocando muita informação junto com alguma coisa que dá meio que um trabalho aí para entender, né? Então, caso alguém tenha alguma dúvida, queira sugerir alguma coisa, pode ficar à vontade aí. Tá tudo certo. Tranquilo? Bom, então é isso aí. Na semana que vem vou até parar o compartilhamento aqui. Semana que vem a gente vai ter aula, né, normal. Estava pensando até em falar algumas coisas sobre economia básica, porque esse é um tema que sempre está nas notícias, né, e ajuda a entender também algumas notícias, apesar de não estar sendo no foco, mas explicar um pouco por que acontece a inflação, por que quando o dólar sobe, os produtos também sobem. Então, talvez essa possa ser uma aula aí que eu não sei se vou dar na semana que vem, mas até o fim do ano aí eu estava pensando em fazer alguma coisa nesse sentido aí. Mas assim, só se também todo mundo quiser, senão aí também. Não, vai ser bom. Pode, sim, sem problema. Tá. Eu acho que é um tema interessante, ajuda a entender as notícias. Eu tive um pouco de economia já na faculdade, né? Então eu ia trazer um pouco assim de economia básica, explicar inflação, deflação, algumas coisas assim que facilita até em vestibular também. Uhum, é bom. Bom, então é isso. Eu agradeço a presença de todo mundo aí. Como sempre, vou liberar o pessoal um pouco mais cedo, né? E aí depois eu posto a aula lá, e aí quem quiser assistir gravado depois pode ficar à vontade aí. Tá bom, então. Obrigada. Boa Eu que noite. agradeço. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado.